E junta-se ao Gabinete de Guerra de hoje e ao Bruno Vieira Amaral, Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais da Universidade Portucalense. Tiago André Lopes, muito bom dia, bem-vindo a este Gabinete de Guerra. O Tribunal Penal Internacional emitiu esta terça-feira mandados de captura internacionais para o ex-ministro russo da Defesa e para o chefe de gabinete por terem atacado alvos civis na Ucrânia. Não são os primeiros responsáveis políticos russos e militares a terem mandados de captura do Tribunal Penal Internacional. É de esperar o cumprimento destes mandados? Olá, bom dia. Naturalmente que não, até porque já vimos que a eficácia do TPI é bastante reduzida. Basta pensar que Vladimir Putin, desde que tem o mandato de captura emitido sobre a sua cabeça, já viajou para estados como o Quirguistão, a Coreia do Norte, a China, o Vietnã, o Uzbequistão. Sabemos que prepara outras viagens para breve no seu périplo asiático. Portanto, o Tribunal tem essa dificuldade que é, ponto 1, não tem legitimidade sobre os Estados que não reconhecem o Estatuto de Roma. Ponto 2, depende da vontade dos próprios Estados-membros que o reconheçam para a imposição destes mandatos. E depois há aqui uma questão de fundo que fica levantada, que é o Tribunal Penal Internacional está a agir de forma bastante célere num conflito no qual as duas partes do conflito não reconhecem a sua autoridade, e este não é um tribunal com legitimidade sobre todos os Estados do mundo, ao mesmo tempo que não age sobre um conflito no qual há uma das partes que reconhece a sua autoridade, o que obviamente fragiliza a capacidade impositiva deste tribunal e, terminando com isto, a emissão do mandato de captura para um ex-ministro da Defesa vai ajudar em quê ao esforço de guerra do lado ucraniano? Vai ajudar em pouco ou quase nada. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou ontem um momento histórico a abertura das negociações formais com a Ucrânia e a Moldávia para a adesão à União Europeia. Disse que o dia era de celebração por ser um passo significativo rumo à adesão. Aqui também estamos a falar mais de uma questão simbólica. Será isto uma mensagem para a Rússia de que a Europa está ao lado da Ucrânia e não a abandona? É uma decisão simbólica, mas é uma decisão simbólica que pode ser perigosa se não for bem acautelada. É óbvio que essa dimensão de demonstrar à Rússia o apoio à causa ucraniana, mas por outro lado, se nós formos ver os discursos dos líderes políticos russos, grosso modo eles falam muito contra a entrada da Ucrânia na NATO, mas não há propriamente mensagens claras na questão da União Europeia. Aliás, ainda recentemente Medvedev dizia que a questão da União Europeia é uma não questão para o Kremlin, e portanto eu compreendendo que há uma vontade de uma parte do povo ucraniano entrar para a União Europeia, não percebo que alguns líderes da União Europeia achem que isto é uma forma de afrontar o regime russo, que não olha para a União Europeia como propriamente um rival do ponto de vista securitário, porque obviamente a missão da União Europeia não é essa. Tem aqui um problema, contudo, é que o processo de adesão da Ucrânia, já percebemos, vai ser longo. A ideia inicial que foi lançada em 2022 de uma via verde ou de uma via rápida não vai acontecer, mas este processo de ascensão rápido pode ter um custo político para a União Europeia, com capitais como, por exemplo, Skopje na Macedónia do Norte, a questionarem porque é que a Macedónia do Norte ou a própria Albânia têm que esperar pela entrada na União Europeia, já cumprindo com todos os requisitos, e Kiev, que não cumpre com os requisitos mínimos, já está a começar a discutir a questão da adesão. Portanto, essa é uma dimensão que eu acho que nos próximos meses, para não dizer anos, vai ter que ser acautelada. E depois há a questão do processo de adesão nunca poderá ficar determinada enquanto a guerra decorrer, quer no caso da Ucrânia, quer no caso da Moldova, porque a Moldova também não controla a totalidade do seu território e, portanto, este processo pode ter o mesmo efeito que teve o processo da Turquia, que é, a certa altura, o processo inverter e dar a lado nenhum. A Turquia de 2000 para a Turquia de 2024 também mudou substancialmente e nós vimos que o apetite da Turquia para entrar na União Europeia é neste momento nenhum, e isso pode acontecer a longo prazo, num processo que pode vir a frustrar as expectativas do lado ucraniano. E há um consenso na União Europeia em relação à adesão da Ucrânia e da Moldova? Não, o consenso não existe. Existe o consenso com relação à legitimidade do processo ficar aberto e existe consenso com relação à legitimidade da Ucrânia pedir para entrar para a União Europeia. Isso existe. Quanto à questão do processo, da forma, do momento de entrada, do modo como as instituições terão que funcionar, especialmente com a entrada da Ucrânia, que é um grande Estado, que obviamente obrigaria a uma reconfiguração, quer dos fundos, quer do Parlamento Europeu, não há consenso nenhum e há, aliás, questões muito legítimas no ar. Eu deixo-lhe uma que eu acho que é das mais interessantes. Porque é que se acelerou a adesão da Moldova
quando a mesma Moldova vai ter um referendo em outubro deste ano. E se o referendo disser que afinal a população não quer entrar na União Europeia? Então para que é que serviu esta cerimónia no Luxemburgo? Porque as últimas sondagens que saíram da Moldova dão uma taxa de aprovação ao referendo na ordem dos 56%, ou seja, tragicamente muito próximo da maioria mínima. E, portanto, este é o problema, é estar a transformar-se a adesão da União Europeia num mecanismo de geopolítica e não num mecanismo processual e administrativo como ele era até aqui. Passamos agora para o conflito no Médio Oriente. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, anunciou esta terça-feira uma ajuda humanitária adicional de 19 milhões de euros para a faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, fez críticas ao governo israelita pelas ações na Palestina. Está aqui um sinal do crescente isolamento de Israel no cenário internacional? É um sinal interessante, aliás, é um sinal até surpreendente da administração alemã, mas é um sinal frágil, porque se ouvirmos o número que acabou de dar, são 19 milhões de euros, ou seja, comparando isso com outros conflitos, com o tipo de ajuda que é dada para, por exemplo, comprar equipamento militar, já conseguimos perceber que isto é um sinal muito frágil, mas é um sinal interessante, especialmente vindo da Alemanha. Dá-nos conta de que há, de facto, um consenso crescente de que Israel está a ceder em várias linhas da sua atuação. Ao contrário do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, há claramente a percepção, por exemplo, em Berlim, de que é necessário medidas que até podem parecer simbólicas, mas que são importantes para mostrar condenação e repúdio sobre um certo tipo de atividades, e esta ação de Berlim pode ter um efeito positivo com relação aos processos europeus de acelerar a ajuda para a organização dos refugiados na Palestina e no Oriente Próximo, que, como nós sabemos, foi alvo de uma suspensão de fundos por causa de suspeição do uso ilegítimo de alguns dos seus fundos, que depois nunca se veio a comprovar com provas materiais. O Supremo Tribunal de Israel, entretanto, decidiu que o exército israelita tem de recrutar os estudantes judeus ultra-ortodoxos que até agora beneficiavam de uma isenção. Esta decisão ameaça dividir o governo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu. Que consequências são expectáveis desta decisão do Supremo Tribunal de Israel? Decisão muito interessante e que, aliás, acompanhei com muito interesse. Primeiro de tudo, é por causa de decisões como estas que Netanyahu, antes de começar este conflito, se tinha lançado num processo de reforma político-jurídica do Estado de Israel para terminar com aquilo que ele entende como interferência política das instâncias jurídicas de Israel. E isto acontece, para quem nos ouviu também perceber, porque Israel não tem uma Constituição, tem uma série de leis básicas e de leis fundamentais que gerem o Estado de Israel e, portanto, para garantir que há um certo acomodamento democrático entre as várias instituições, o Tribunal em Israel tem capacidade de emitir este tipo de ordens, que são quase ordens executivas, que condicionam a vontade do governo. E, portanto, eu acho que foi uma ordem corajosa, acima de tudo, por uma questão, porque o Tribunal diz que, havendo igualdade entre todos os cidadãos, a igualdade é igualdade. E, portanto, os Haredis, apesar da sua dimensão religiosa implicar que não deveriam combater, se os Haredis são a parte da população que mais apoia aquilo que está a acontecer do ponto de vista da incursão militar sobre a faixa de Gaza e sobre a Cisjordânia, então tem que contribuir para esse esforço militar e não ficar à espera que o resto da sociedade israelita, em alguns casos até contra a sua vontade, seja mobilizado para este conflito. E, portanto, eu acho que foi uma decisão, acima de tudo, corajosa. Agora, vai levar a mais um embate com o governo de Netanyahu, isso obviamente, e pode inclusivamente radicalizar um pouco mais figuras como Smotrich ou Ben-Gvir, que vêm falando há muito tempo contra as decisões do Tribunal e que há muito tempo têm pedido para haver uma atitude mais musculada, não só contra o Tribunal, mas também na frente de guerra em si. Tiago André Lopes, chegamos ao fim de mais um Gabinete de Guerra. Muito obrigado e muito bom dia. Bom dia.